Olá, está no ar mais um Saúde em Destaque. Hoje nós vamos falar sobre algumas doenças que atacam os sistemas auditivo e as vias aéreas superiores. É por isso que nós estamos aqui no consultório do médico otorrinolaringologista, o Dr. Henrique Zucalmaglio. Doutor, gostaria de começar agradecendo o senhor por participar do nosso programa. Nós aqui da Clínica COF que agradecemos a atenção da TVAL, em vir nos visitar e poder devolver ao público aí o conhecimento que nós temos na especialidade. Sejam bem-vindos. Tá certo, doutor. Para a gente começar, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre o significado da otorrinolaringologia e sobre o que essa especialidade trata. Bom, a otorrinolaringologia, ela por si só, a fase ela é somatório, de algumas palavras de origem grego-romana que são otos, rhinos, laringos, logia, que é estudo. Então, otos de otologia, que vem do ouvido, da audição. Rhinos, que vem do nariz, então estudo do nariz. E laringos, que vem da laringe, que é a laringe, a garganta. Então, é o estudo dos ouvidos, nariz e garganta. Esse é o foco principal da nossa especialidade. Doutor, por que a medicina ela escolheu separar, por exemplo, o sistema auditivo, o ouvido, e também juntar isso com a laringe, com o nariz, com as vias aéreas superiores? Qual a conexão anatômica que esses sistemas possuem entre si? É bem interessante essa tua pergunta, Thiago, porque muitos pacientes nos questionam, doutor, poxa, eu vejo que a medicina separou a via aérea em superior e inferior, mas deixou a audição junto com o nariz e separou o olho e isso não entrou. Na verdade, é porque o ouvido, ele, do ponto de vista anatômico, se nós olharmos lá dentro da caixa craniana, o ouvido, ele nada mais é do que uma cavidade dentro de um osso que se expandiu, muito semelhante aos seios da face. E assim como os seios da face, o ouvido também precisa receber ar. Então, esse aspecto de ventilação interna no nariz e seio de face, nos seios de face e no ouvido através do nariz, acabou obrigando-nos a gerar uma atuação em conjunto, do ponto de vista mecânico-funcional do ouvido. Enquanto que, por exemplo, a via aérea inferior tem doenças bem isoladas, são doenças em que, de uma forma geral, não tem uma relação direta com doenças na via aérea superior, como asmas, bronquites, pneumonias, questões relacionadas ao tabagismo, como fibroses, elementos desse tipo. Então a pneumologia tem o seu estudo particular, agora mais específico. Agora o ouvido, ele precisa da avaliação global do otorrinolaringologista. Isso significa que a saúde do ouvido, ela pode interferir também na saúde das vias aéreas superiores e vice-versa? Sem sombra de dúvidas, Thiago. O que nós vamos ter? A grande maioria das otites médias, entendendo um pouquinho a anatomia do ouvido. O ouvido é dividido em 3 porções, vou mostrar aqui nessa imagem, se for possível trazer. Nós vamos ter 3 porções, aqui isso seria a membrana timpânica, até a orelha, é o ouvido externo. Da membrana timpânica até este ossinho nós chamamos de ouvido médio, e daqui para dentro vai ser o nervo auditivo, cóclea e a parte de ouvido interno. Isso tudo está dentro do osso temporal, formatando a mastoide atrás. Este caninho que aparece aqui em rosa, nada mais é do que uma comunicação entre o fundo do nariz com o ouvido médio. Portanto, esse é a única via de acesso para o germezinho, para o bichinho entrar dentro do ouvido. Logo, nós temos que uma otite média aguda, que é aquela infecção que produz pus, aquela dor insuportável que só quem já teve sabe o quanto dói, ela necessariamente terá que vir do nariz. Então, um nariz complicado é muita chance de ter-se também um ouvido complicado. É importante então a gente explicar quais são os principais cuidados que as pessoas devem tomar para prevenir essas doenças, tanto do sistema auditivo quanto das vias aéreas superiores. Do ponto de vista
inflamatório infeccioso, né, nós vamos ter duas temáticas principais na via aérea. Nós vamos ter assuntos infecciosos, que são viroses e bacterianos, e nós vamos ter também os quadros inflamatórios associados a mecanismos alérgicos. Do ponto de vista de virose e quadro bacteriano, o indivíduo deve ter aqueles cuidados que a gente costuma ver nas mídias sociais, que é evitar lugares totalmente fechados, especialmente em dias frios, períodos de tempo instável, como inverno, primavera, que é um período muito ventoso, período de floração, são períodos onde nós temos a tendência de ficar em lugares mais fechados. Nesses lugares fechados, tendo um indivíduo ali que está com resfriado, se a gente imaginar que ele num espirro ele vai conseguir atingir cerca de 20 a 30 metros pessoas que estão ao redor dele, é provável que ele consiga contaminar praticamente todos dentro de um mesmo ambiente. Então, se nós tivermos uma aeração, um ar corrente circulando, muitas vezes esses vírus eles entram nessas correntes circulatórias e acabam não se fixando nas vias aéreas das outras pessoas. Um outro elemento é sempre que o indivíduo estiver doente, a gente recomenda que ele utilize uma máscara justamente para evitar a contaminação com outras pessoas. É importante sempre, uma dica que eu tenho dado muito aos meus pacientes é chegar em casa à noite e tomar o seu banho. O banho deve ser tomado eminentemente à noite. Por quê? Porque nós passamos o dia inteiro na rua circulando, coletando os mais diversos micro-organismos. Então nós chegamos em casa, é importante que a gente entenda que aquela roupa está suja, ela está contaminada, o corpo está contaminado superficialmente. Então, para não levarmos isso para o nosso leito, vamos primeiro tomar um bom banho de descanso, de relaxamento, mas também de uma higienização do nosso corpo. Isso também dificultará a vinda de infecções, tá certo? Seria, acho que mais ou menos isso, tá? Voltando a falar sobre o sistema auditivo, né, doutor? Que cuidados as pessoas podem tomar para evitar ali, infecções ou até problemas mais graves nos ouvidos? Eu vou começar falando da otite externa. A otite externa, que é a infecção da porção externa do ouvido, que é o conduto auditivo externo, não chega a atingir o tímpano. Ela está relacionada diretamente com questões externas ambientais. Causa mais comum de otite externa: acúmulo de resíduo no canal, mais comum cera ou tampões epiteliais, e que o indivíduo agora no verão vai para a praia, muito banho de mar, vai encharcar esse acúmulo que estava lá dentro e que muitas vezes ele não percebia, e isso acaba trazendo o que eu chamo de efeito esponja. Então a esponjinha que estava seca vai ficar cheia de água. O camarada sai do mar, sai da praia, só que a esponjinha continua cheia de água lá dentro. O que acaba acontecendo? Esse ambiente úmido por longo tempo acaba por macerar a pele, rachar a pele e abriu a porta para a vinda da infecção. Isso seria um elemento. O elemento 2, que é a parte de otite média nos pequenos infantes. Isso eu tenho uma orientação específica para as mães, principalmente para crianças lactentes. Muitas mães têm o hábito de dar o mamar com a criança deitadinha, ainda dormindo no colo ou mesmo no bercinho. Isso nós não recomendamos. A comunicação entre o nariz, a parte alta da garganta com o ouvido, é muito fácil, o caminho é muito curto. Então, e a criança com frequência ela eructa ainda um pouquinho do leite que mama. Então a dica que eu daria para as mães é, quando derem o mamar, levantem pelo menos 30 graus as costinhas do nosso nenê e sempre aguardar a eructação, que é um processo natural na amamentação da criança. E o terceiro elemento é em questão à audição. A audição hoje, a orientação geral que a gente passa, principalmente para os jovens, nós temos tido muitos jovens, é um momento único, isso é discussão dos últimos congressos, a quantidade de jovens adultos com perda auditiva e mais, perda auditiva de cunho irreversível, ou seja, indivíduos com 20, 22 anos com perda auditiva irreversível. Por que isso? Trauma sonoro. Nossos aparelhos, hoje o volume dos aparelhos dos telefones tem um volume altíssimo, a molecada está toda usando fone de ouvido bloqueado e passam muitas vezes o dia inteiro com aquele fone de ouvido. Ouvindo música alta. Música alta, piada, conversando com todo mundo.
E o ouvido, o Papai do Céu sabe o que é, ele fez um mecanismo de defesa no nosso ouvido. Se vocês observarem, cerca de 20, 30 minutos escutando um som com volume alto, daqui a pouco nós vamos ficar com a impressão de que o volume baixou. Na verdade, o volume baixou, mas não pelo aparelho, pelo mecanismo de proteção do nosso ouvido, chamado reflexo estapédico ou reflexo acústico. Para que o nosso nervo não entre em fadiga e comece a sofrer os danos irreversíveis, o ouvido aperta uma trava e reduz o estímulo auditivo. Este era o momento ideal para... É um aviso, é hora de pegar e desligar. O que a turma está fazendo? Infelizmente a turma pega e... É hora de aumentar e botar o volume lá para cima, porque eu já estou escutando baixo. Nessa hora é que eu induzo a lesão acústica irreversível muitas vezes. A gente já falou então sobre o ouvido, sobre o nariz, então vamos falar sobre a garganta, que também é responsável pela voz, né, doutor? Quais os cuidados que as pessoas devem ter com a garganta para preservar uma boa voz? O que a gente orienta, do ponto de vista preventivo, é que o indivíduo procure não falar de forma corrida por mais de 1 hora, né? Isso vai ser cansativo para a prega vocal. Procurar sempre que for fazer uma palestra ou uma professora que vai dar uma aula, vá a alguma fonoaudióloga, vá a um otorrinolaringologista, avalie primeiro a sua prega vocal, entenda o estado da sua prega vocal antes de qualquer coisa. Vá à fonoaudióloga para a fonoaudióloga lhe dar orientações de aquecimento vocal e vá sempre ao seu trabalho exercitando aqueles movimentos para aquecimento que a fonoaudióloga vai lhe orientar. E o amigo inseparável do abusador da voz é a água, né? Nós sempre recomendamos, antes de qualquer atividade, sempre ter um copinho de água. Eu mesmo no consultório, o intervalo entre uma consulta e outra são 2 ou 3 goles de água durante o dia inteiro, todos os dias, justamente para hidratarmos a laringe, as pregas vocais. Isso vai dificultar a vinda de lesões. Do ponto de vista de alimentação, eu acho que vai uma dica para o pessoal de casa também. Eu sempre friso que todas as substâncias estimulantes, entenda aí todos os derivados de cola, então Coca-Cola, Pepsi-Cola, todas as colas, café abusivamente, chá preto, esses Red Bulls, agora esses energéticos que tem no mercado, todas essas substâncias... O cigarro também, né, doutor? O cigarro nós vamos falar ao final, porque o cigarro tem toda uma... O cigarro e a bebida alcoólica, principalmente destilada, tem toda uma característica mais grave, né? Estou reservando por fim. E então, todas essas substâncias que são mais corriqueiras, são substâncias que ressecam a prega vocal, aumentam a sensação de pigarro e pioram o estado geral da prega vocal. Então procurem evitar essas substâncias, pelo menos de forma abusiva, que vai estar preservando a prega vocal. Em contrapartida, frutas como maçã e pera são altamente saudáveis para a prega vocal e devem ser utilizadas sempre que possível. Em relação ao cigarro e o álcool, principalmente a bebida destilada, guardada em barris de madeira, são substâncias que contêm elementos altamente nocivos à mucosa do laringe, assim como do pulmão. Graças a Deus, né, o Brasil, entre tantos problemas, mas pelo menos no Brasil, visto a países da América do Norte e da Europa, nós conseguimos controlar muito, né, a quantidade de fumantes no nosso país. Então o tabagismo no Brasil ele é decrescente, por certamente uma grande conscientização das estruturas sociais e da nossa própria governança. Então eu acho que isso é uma grande vitória, mas seguimos tendo um grande número de fumantes. A dica nós consideramos assim aceitável o número máximo de 6 cigarros dia, né? Um nível tolerável para que não venha a produzir, que minimize bastante o risco de o surgimento de algum tumor neoplásico. Mas praticamente 100% dos tumores de laringe vão estar relacionados a fumo e uso abusivo de álcool destilado. Sem dúvida, doutor, é sempre importante buscar ajuda médica para poder solucionar os problemas e também
prestar atenção nesses cuidados simples, né, que fazem uma total diferença na saúde da pessoa. Doutor, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço novamente a sua participação no nosso programa. Muito obrigado e sejam sempre bem-vindos. A porta do Coffee está sempre aberta a todos. Tá certo? E o programa Saúde em Destaque fica por aqui. Em breve a gente volta com novos assuntos. Até mais!